Olá pessoal, então, devido à semana passada, né, que foi dia 22, não, 24, a gente não teve aula, tá? E na primeira semana, também no dia 17, a gente também não teve aula, tá? Então a gente vai começar hoje dia 31. Então, como é necessário a gente fazer uma explicação para vocês a respeito de uma ideia do curso, né, do que seria essa introdução ao curso ao laboratório, o professor Marcelo ele preparou para vocês aqui uma introdução com relação à parte de modelos da ciência. Né? Então, tudo que a gente tenta descrever da natureza se dá através de uma modelagem. Tá? Então, isso tem a ver com a parte do modelo científico, e ele reside basicamente em a gente tentar unir dois parâmetros da ciência, né? Ou dois pilares. Tanto a parte teórica como a parte experimental, né? Ou empírica. É, a gente pode olhar ao longo da história que a ciência se desenvolveu muito da questão do empirismo, da observação, e aí se criou através do modelo de Auguste Comte o positivismo, onde a gente construía a ciência, os modelos, né, a partir dessa experiência, né, por aquela máxima lá de você criar uma hipótese, testar essa hipótese, a partir dessa hipótese válida para o que a gente está observando, a gente inferir uma lei e aí, consequentemente, a gente ir ampliando essa nomenclatura de lei para princípios, modelo, até constituir uma teoria maior sobre aquele determinado fenômeno. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa aula, que vai ficar com o vídeo para vocês depois assistirem em algum outro momento. E uma outra atividade também que vai estar no CIGA para vocês realizarem essa tarefa. Tá? Como cumprimento da aula da semana passada, em virtude de a gente estar com o nosso calendário bastante comprometido e apertado. Com isso, a gente evitaria de ter mais um sábado letivo. Tá? Então, a gente já vai usar alguns sábados letivos com a turma aí, mas para não usar em demasia, então a gente vai deixar isso como uma tarefa para vocês fazerem, tá bom? E daí, então, avançando nesse contexto, tá? Então, a gente tem aqui essa ideia de que a gente está sempre dando um caráter de modelo. Então imagina que um esquiador, né, nesses países escandinavos ou de Alpes suíços ali, onde você tem uma encosta e o pessoal aproveita a gravidade para fazer esportes radicais aí, né? Então, aqui a gente tem um contexto, por exemplo, da física para determinar essa velocidade em função da aceleração da gravidade. Tá? Então, isso aqui é uma situação real, é um modelo real do que as coisas estão, mas aqui é como que os físicos olham para esse cenário. Tá? Então, a gente troca o esquiador por um bloco, né? E a encosta ali para um plano inclinado, e a gente consegue fazer trazer, digamos, o contexto real para um contexto de modelagem ali, tá? Então, é uma explicação bastante que acontece, mas ela tem, digamos assim, o seu poder de validação, a gente consegue tirar bastante informações, mesmo de algo que não é real, tá? Uma situação aqui que foi idealizada, de um contexto mais real, tá? Na aula de química também a gente encontra bastante esses contextos aí, né, de modelagem, tá? Então a gente sabe que a água é uma substância muito importante para toda a vida na Terra, né, principalmente para as plantas, para os animais, né, para a sobrevivência de qualquer ser vivo aí, né? E então a gente sabe que a água tem essa questão de pelo menos dos três pontos de estado da matéria, né? Então, quando ela está com baixa temperatura, está congelada. Aí, no estado intermediário, ali, de 0 até 100 graus, ela está no estado líquido.
e depois, quando ela atinge uma temperatura maior do que 100 graus, ela se transforma num estado de vapor. Então, ela tem, como diria assim, aspectos visuais aqui diferentes, né? Então, ela passa por esses três estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Mas, novamente, dentro do cenário da química, é assim, senhores, que vocês vão estar olhando para a molécula de água, né? Então, é também um tratamento bastante simbólico, mostrando que a molécula de água ela é composta de um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, formando essa molécula aí num formato triangular, com um ângulo de 109 graus entre os dois hidrogênios ali, né? Ok? Tá? A mesma coisa também acontece nas células, né? Quando a gente vai estudar a parte da biologia, né? E aí, consequentemente, a gente vai entender os pacotes de energia ali, a mitocôndria, né? Então, a gente também faz uma ideia através desse modelo aqui, né? Que ela vai ter um núcleo, vai ter um nuclídeo ali, vai ter um vacúolo ali, né? Então, tem a mitocôndria. Então, tem todo esse aparato aí para a gente poder entender o que é uma célula a partir de estruturas menores que a gente acha que é isso, né? Ou pelo menos o modelo dá conta de ser isso, e a gente aplica esse modelo com bastante sucesso aí, né? Tá? Em vários campos da biologia e também da bioquímica. Tá? Então, nesse campo aí de modelagem, o que a gente tem? A gente tem sempre um mundo ideal, né? Então aqui aqueles espécies de churros mexicano aqui, num formato mais bonitinho à esquerda, e ali como que seria realmente o experimento feito desse churro mexicano ali, tá? Daqueles enroladinhos feitos de tipo rapidez, tá? Com a questão do aquecimento meio que murchinho ali, tá? Então isso é uma situação real, mostrando esse contraste entre a gente tentar descrever o mundo real, certo? A partir de quê? De experimentos ideais, tá? Então a gente tem, digamos assim, esse afastamento que às vezes é bastante drástico e outras vezes a gente consegue ter modelos mais próximos da realidade, tá bom? Tá? Então, a ciência aí, ela tenta fazer esse recorte aí do que a gente tenta tratar do mundo real, mas com as ferramentas que a gente tem disponíveis para tratar esse mundo real. E às vezes a gente realmente não consegue tratar com muita perfeição. E daí, quanto mais, digamos assim, elementos que a gente quer colocar no nosso experimento real, o grau de dificuldade ele é ainda mais complicado e é mais difícil de a gente conseguir descrever ele com uma bastante amplitude aí, tá? Então aqui vou avançar bastante nesses slides para não ficar um vídeo muito curto, grande, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, da físico-química aqui, a questão do modelo de gás ideal também, tá? Que é o modelo que obedece à lei de Clapeyron. Então ele é uma equação do ponto de vista que ela é linear, tá? Então a gente percebe que há um comportamento aqui devido ao gráfico, né, da pressão contra o volume, ser inversamente linear. Então, se eu tiver que o gás está contido num recipiente a uma temperatura constante, eu consigo perceber, se o número de partículas também não mudar, pressão e volume vão se comportar inversamente proporcional. Se a pressão ela aumenta, o volume diminui, né? Porque daí eu vou ter mais colisões, né? Num volume menor. Mas se o volume aumenta, eu vou ter a chance de uma partícula colidir com a parede ou colidir com uma outra molécula, essa probabilidade ela é menor.
consequentemente, o número de colisões ou o número de pressão também cai, tá? Ok? Então, essa que é a ideia de mostrar para vocês ali. Então, fica aqui um questionamento aqui que o Chapo deixou para vocês, né? Se as teorias se baseiam em modelos ideais, que não existe, qual é a utilidade delas, tá? Então, eu acabei falando um pouco para vocês sobre isso, né? Então, mesmo que a gente não consiga descrever de forma real um fenômeno, por exemplo, que a gente tente tratar no campo das ciências da natureza aí, que é biologia, física e química, a gente sempre tenta tratar isso como uma espécie de um modelo. Então a gente à esquerda ali tem um gato real, certo? E se a gente olhar ali o gato real, ele tem um tipo de orelha, né? Os olhos já não são tão grandes assim, né? À direita nós temos o Garfo ali, né? Um olhão grande, umas orelhas diferentes, tá? Ele já é mais gordinho, tá? Então, mesmo que o Garfield não seja real, ele nos lembra um pouco da questão de um gato verdadeiro, né? Porque um gato tem o quê? Ele tem orelha, mas não tem as mesmas orelhas do gato, do Garfield. Ele tem olhos, mas os olhos não são tão grandes que nem o do Garfield, certo? Ele tem rabo, ele tem patas, né? E geralmente os gatos não são gordos, né? Como é o Garfield nas tirinhas lá, tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Um modelo, ele é um cálculo que tenta fazer algo razoável com relação à natureza, né? Com relação a um fenômeno. E que, para que ele serve? Para a gente poder fazer previsões aí, tá? Então, o modelo é exatamente isso. A gente quer entender sobre aquele determinado tema, daquele determinado, digamos, assunto, e daí a gente vai fazer uma predição para isso, né? Então, a gente quer prever, né? Previsão. E no caso do mundo real, certo? O que a gente tem? A gente vai ter um experimento real devido às nossas observações. E daí com isso, o que a gente faz? A gente faz uma coleção dessas informações. Então, o mundo ele está repleto de situações desse porte aí, né? Por exemplo, as leis de Kepler são exatamente isso, tá? As leis de Kepler. Então, Tycho Brahe lá, ele tomou diversos dados com relação ao modelo de movimento dos planetas, dos satélites em torno da Terra, e ele não soube, digamos, fazer uma previsão disso. E teve que entrar um matemático, né, e ao mesmo tempo o físico, o Kepler, para poder tirar dessas informações dos dados do Tycho Brahe uma previsão, e aí a partir disso ver o que existia, digamos assim, de concordância e discordância, né? Quais eram as evidências positivas que ele conseguia tirar desses dados do Tycho Brahe e a partir disso, então, tentar construir uma lei, né? Uma equação, um modelo que prevesse justamente as órbitas desses satélites ali, como a Lua, como os planetas também, tá? Ok? Então, é, um modelo bom, tá? Um modelo bom é um modelo que realmente consegue fitar ali, né? Então, o fit é ajuste, tá? Então, é um modelo que consegue ajustar bem o mundo real, tá? Então, a gente consegue tirar o quê? Bastante informações. E quando o modelo é ruim, ele volta de novo para parte da direita aqui do slide e ele entra de novo nessa ferramenta ali de a gente mudar o modelo, inserir mais hipóteses, testar essas hipóteses, né? Fazer os experimentos novamente ali, calcular esses parâmetros e comparar novamente com os dados para ver se as evidências fecham com esse modelo que a gente está tratando. Então esse ciclo aí ele é contínuo até realmente a gente conseguir extrair alguma informação e com relação a essa informação tirar algum conhecimento da natureza que a gente está tentando descrever, tá bom? Então, em ciência da natureza, grande parte do poder de previsão é devido a uma poderosa ferramenta usada como linguagem, a matemática aí, tá? Então, química, galera, tá?
física, biologia, a gente usa o cenário da matemática para a gente poder criar esses modelos e, consequentemente, poder fazer essas previsões aí, tá certo? Então, além dessa questão do Tycho Brahe, né, então a gente tem alguns modelos, como esse do Egito, lá da Alexandria, na cidade de Siena, tá? Que ocorreu em 100 anos antes de Cristo, que era com relação a tentar é, investigar se a Terra realmente era circular, né, se ela era esférica ou não. Então esse problema ó, remonta 100 anos antes de Cristo. E aí a gente se defronta hoje, em pleno século XXI, né, mundo contemporâneo, algumas pessoas que não estudam ciência pararem, tá, o seu fazer aí para fazer vídeos em redes sociais dizendo que a Terra ela é plana, né? Quando a gente já tem esse conhecimento há milhares, né, há mais de 2000 anos atrás aí, tá? Então é uma pura perca de tempo a gente fazer isso, tá? Então essa técnica aí do deslocamento mostra que o Sol ele chega na Terra como raios paralelos, né? Então para ele chegar como raios paralelos, o Sol tem que estar muito afastado. Então ele não pode estar muito próximo da órbita da Terra, tá? E o modelo da Terra plana leva isso em consideração para mostrar o fenômeno, digamos assim, das sombras, tá? Então, um modelo totalmente incorreto aí, ok? Tá? É, Enquanto aqui, ó, que o modelo da Terra plana, o Sol estaria nessa altitude aqui de mais ou menos 3.000 milhas, né? Cada milha é mais ou menos 1.600 metros. Se a gente chutar mais ou menos 1,5 quilômetros, então o Sol estaria em torno aqui mais ou menos de 5.000 quilômetros, tá? Então, 5 milhões de metros. E a gente sabe que o Sol está a 1,8 vezes 10 dá 11 metros, né? Então, 10 dá 9 é bilhão, tá? Então, o Sol estaria a 150 bilhões de metros da Terra, tá? Então, isso é completamente sabido. E a gente também tem o modelo de órbitas aí, tá? Que comprovam isso também. Então a ciência ela é bem importante para a gente construir conhecimento e avançar, tá? E superar, principalmente assim, o nosso conhecimento mais de senso comum, tá? O nosso conhecimento mais assim de lendas, né? Que um conta para o outro, coisa e tal. É, a gente consegue fazer uma leitura melhor da natureza, porque daí a gente tem uma base científica, né? Tem um método que está por trás, né? E a gente pode compartilhar esse método e qualquer outra pessoa, se seguir essa mesma metodologia, consegue obter os mesmos resultados, tá? No caso da Terra plana, a gente não consegue inferir isso. Por quê? Porque é uma pseudociência, né? Então aquilo com determinadas situações você não consegue demonstrar, tá? Você não consegue chegar aos mesmos resultados, ok? Muito bem, certo? Então, a relação aqui muito forte entre teoria e experimentação, né? Quando se vai da teoria para o desenvolvimento experimental, a teoria trabalha com modelos ideais para explicar a gerar previsões sobre a natureza, passo que experimentos são propostos para testar e verificar as previsões teóricas. Então aqui, ó, o Marcelo está dando para nós um enfoque que a gente teria, por exemplo, assim, uma espécie de um diagrama V, né, como se fosse assim, ó, tá, um triângulo, tá, com dois lados desse triângulo, e daí aqui, ó, nas extremidades dessas arestas aqui dos triângulos, a gente tivesse como se fosse um V, tá, um V do triângulo aqui. E aí a gente chama desse V de diagrama de V de Going,
tá? Num lado do V aqui, à esquerda, tá? Ou desse lado que eu estou mostrando aqui, ó, para vocês, tá? No caso, para mim, é a esquerda, no caso aqui de vocês, seria a direita se estivesse me vendo. Mas para quem está enxergando aqui do vídeo, é a esquerda, tá? Mão esquerda aqui. Eu teria, digamos, o domínio teórico, tá? Que é o lance, assim, ó, de a gente pensar, o domínio que a gente consegue imaginar as coisas. E a gente teve, por exemplo, um cientista que usava muito isso, né? O Einstein, ele usava muito o domínio teórico, né? O domínio do campo mental para visualizar experimentos mentais que a gente não tinha experimentos práticos para consolidar isso, né? Então, a teoria da relatividade geral é exatamente isso. Ela foi inicialmente um experimento mental que depois se verificou através de experimentos do eclipse solar ali, tá? Quando se vai, e do outro lado, né, do outro lado aqui no ramo da direita, tá, direita da minha mão, a gente tem o campo metodológico, tá, que seria o campo prático, tá, que seria o campo do fazer, né, de você montar um experimento para testar, para coletar esses dados e você ter, digamos assim, essas evidências. Então você consegue, com o lado do diagrama V, elaborar esses modelos, essas teorias, essas leis, esses princípios, e com o outro lado do diagrama, você consegue, através das evidências, através dos dados, através dos experimentos, confrontar os dois, e aí, quando há uma concordância, você validar esses modelos e isso virar um modelo mais concreto da ciência, né? Onde outros cientistas vão se embasar. É claro que isso não é para sempre, né? Então a gente pode ter mudanças, né, desses modelos, e alguns modelos, digamos assim, eles sobrevivem ao longo do tempo e outros modelos não sobrevivem ao longo do tempo, tá? Quero mostrar com isso aqui, ó, a questão da tem uma caneca aqui, ó, tá? Então tem aqui, ó, a teoria da gravitação de Newton aqui, ó, tá? Lei da gravitação aqui, ó, tá? Modelo clássico. Só que esse modelo, ele vale, por exemplo, para baixas velocidades, tá? Então aqui na Terra esse modelo dá muito certo, funciona bem. Mas quando a gente vai para escalas cosmológicas, né? Tamanhos, digamos assim, da Via Láctea, de galáxia, ou maiores ainda, esse modelo newtoniano ele falha, porque daí as massas são muito grandes e você está exposto a forças gravitacionais muito intensas e que acabam, digamos assim, modificando essa ideia que a gente tem do espaço-tempo serem coisas separadas, tá? Então, nessa escala cosmológica, espaço-tempo fazem parte do mesmo jogo, fazem parte de uma mesma equação, e daí, no caso da teoria da gravitação, não se dá mais para trabalhar com Newton, sim com a teoria de Einstein, tá? Com a relatividade geral, e daí a gente tem que pensar no espaço e tempo como se fosse os dois conectados num tecido, tá? Ok? Certo? Então, um pouco desse cenário aí. Tá? Então, avançando aqui, o Marcelo coloca mais outros tipos de situações, tá? Os modelos de partículas, eu não vou perder muito tempo com isso, tá? Porque senão vai estar ficando já grande aqui, tá? Aqui a gente tem mais modelos aqui, ó, que levaram a experimentação levou a construções de novas teorias, tá? Como o experimento esqueci agora o nome, gente. Aqui acho que é a radiação de Röntgen, tá? É uma aceleração de partículas aqui para uma placa, tá? Ok? Então tem aqui também um modelo atômico, tá? Então por várias fases aqui que o modelo foi avançando, desde o modelo de Dalton como uma esfera rígida até esse modelo agora mais avançado da nuvem eletrônica e da densidade de probabilidade, que a gente chama modelo de Schrader,
tá? Então, esse é o último modelo que a gente assume, tá? E junto com isso, a gente tem também o cenário para a gente poder construir essa questão de modelos. Vem toda essa importância da parte de a gente, no campo da parte de experimentos, né, e a gente conseguir ter esses dados e as evidências para poder construir junto com uma teoria o conhecimento científico, a gente tem que atingir o máximo possível a precisão, tá? Então a gente tem que ter instrumentos que possam levar a gente a poder fazer essas medidas de forma a mitigar o erro, né? Ou as barras de erro. Ou seja, a gente tentar encontrar valores muito próximos do valor absoluto, né? Do valor correto, tá? Lembrando sempre que a gente não consegue realmente atingir isso, tá? Então, o que são modelos melhores ali, tá? Então, os modelos melhores levam em conta mais variáveis, tá? Mais fatores que interferem no sistema, ok? Então, quando a gente dá conta, por exemplo, da gravidade, né? Aqui na Terra, a gente pensa só nos objetos caindo ali. E daí a gente só pensa na força gravitacional. Então, a gente esquece um pouco da questão do arraste do ar, né? Então, o ar também ocupa o espaço e quando a gente tem um objeto em queda livre, essa resistência do ar ela se opõe à variação de velocidade devido à gravidade, tá? Então, a gente tem que colocar esses fatores ali no nosso modelo para poder encontrar a maior exatidão possível que a gente consegue descrever a partir de um determinado fenômeno e que a teoria possa, digamos assim, descrever completamente as evidências e os dados coletados pela parte experimental, tá? E o que são experimentos melhores, né? Então, experimentos melhores são aqueles que a gente consegue controlar melhor, tá? Evitar interferências assim externas, né? Tanto do meio externo para não atrapalhar, como também a questão da precisão do equipamento, a nossa precisão quando a gente for tomar esses valores ali, tá? Então, ela depende de vários parâmetros aí, tá bom? E daí, mais algumas situações aqui, no caso do MRU, tá? Então, esse aqui é o modelo do MRU, onde a gente está supondo que a velocidade ela é constante, tá? Então, é um caso particular de quando não tem uma força atuando sobre o objeto. Mas, no caso, quando um objeto está sendo acelerado, ou seja, quando o carro sai do repouso, ele sofre uma aceleração. Então, tem uma força atuando sobre ele. E do mesmo jeito, quando o carro está em movimento e a gente quer parar ele sofre uma desaceleração, ou seja, sofre de novo uma força para parar. E com isso, o nosso modelo aqui da posição, tá? Com relação a esse anterior aqui, ó, da velocidade, a gente tem uma mudança. Ó. Nessa aqui a gente tem somente a posição, a velocidade e o tempo. Não tem aceleração. Agora aqui a gente tem uma correção no modelo. Tem aceleração aí, tá bom? Aqui uma outra situação, então, no modelo de queda livre, tá? Sem resistência do ar. Quando a gente lança algum objeto de forma oblíqua, então eu lanço bastante os foguetinhos com os alunos lá, né? Então a gente teria uma trajetória idealizada, ó, totalmente simétrica e parabólica. Mas quando a gente vai olhar o movimento, de fato acontece isso aqui, ó. Não é uma parábola bem simétrica, ó. Há um movimento, digamos assim, ao longo da trajetória, que a resistência do ar ela começa a frear um pouco o objeto. Porque quanto maior a velocidade, maior essa força de arraste contrária tentando frear o objeto. E daí o modelo aqui para descrever ó, é bem mais complicado, ó, bem mais complexo, certo? Então, conforme a gente quer descrever o fenômeno com mais variáveis, com mais efeitos, com mais detalhes, a gente vai complicando cada vez mais o modelo para tentar descrever a natureza, tá bom?
Aqui o Marcelo ele fala alguns conceitos importantes, eu vou deixar para depois vocês olharem isso, tá? Então, dentro disso aqui, experimento, experiência, atividade experimental são contextos diferentes aí, tá? Então depois vocês dêem uma olhada com carinho no slide para poder entender exatamente isso, tá? É bem importante essa questão dos conceitos, tá? E aqui um pouco de história para fechar aqui, né? Então o Marcelo ele gosta muito de às vezes provocar, ser provocativo em sala de aula, de modo que o aluno possa interagir, né? Sobre determinados, digamos assim, conceitos, determinados tópicos. Então ele vai chamar um físico aqui, né? No contexto, para tentar resolver um problema de um fazendeiro que tem uma produção fraca no leite das vacas, tá? Então as vacas não estão produzindo muito leite. Então aqui você tem um modelo real da vaca, tá? Então a vaca ali ela tem 4 patas, ela é toda bonitinha, né? Ela tem 2 orelhas, uma cabeça gigante, ela tem um rabo lá atrás lá que não está mostrando muito, ela é toda malhadinha, tá? Uma verdadeira vaca holandesa aqui, né? Clássica, tá? E aqui então está o nosso esboço, né? Nosso, digamos assim, desenho que o físico fez do problema real, tá? Então isso aqui já é uma idealização que o físico está fazendo, tá? Daí ele olha esse detalhe aqui, né? Faz o esboço, daí ele começa a olhar, né? E daí diz, cara, mas como é que eu vou fazer isso aqui? Isso aqui está muito complicado de resolver, né? A vaca tem pata, a vaca tem ubre aqui, tem rabo, tem essa cabeça com orelha aqui, tá todo esquisita, tá muito complicado. Daí o que ele faz? Ele tenta tirar um pouco dessas complicações do modelo que está mais próximo do real e tenta simplificar. Então o que ele faz? Ele simplesmente imagina que a vaca tem uma simetria mais esférica, né? Uma vaca redonda aqui, né? E onde ainda traz as informações da cabeça, das orelhas, das patas, do úbrio, do rabo, né? Mas aí ele tenta de novo colocar no modelo dele e, puxa, isso aqui está muito complicado, não dá para a gente fazer, não dá para resolver isso aqui, né? Não, vamos tentar, vamos simplificar mais ainda, né? Então ele simplifica mais ainda a vaca, tá? Então a vaca fica mais esférica aqui, né? A cabeça fica mais uma outra esfera aqui na frente, já não tem mais as patas aqui, tem só um rabinho ali, as orelhas já diminuíram bastante, né? Então já ficou mais perto. Daí, ó, isso aqui eu já consigo dá para trabalhar, da coisa e tal. Mas acho que se a gente tentar tirar mais algumas coisinhas, acho que dá para fazer. Então, o que ele faz? Ele deixa a vaca completamente esférica, que tira a cabeça, tira o rabo, tira as patas, tira tudo, fica só esfericamente. Bom, isso aqui eu consigo resolver, né? O físico fala. Porque isso aqui já é um modelo de uma esfera. O modelo de uma esfera eu já sei quanto é que é o volume. O volume de uma esfera é 4/3 de π r cubo. Então isso aqui fica muito mais fácil de modelar. Tá? Então é assim que a gente tenta explicar um pouco a natureza, né? Nessa analogia que o Marcelo brinca, tá? Dizendo que a gente tem que partir de modelos bem simples, tá? E aí depois a gente vai colocando esses parâmetros mais complicados. Então você parte de uma vaca esférica, tá? E aí depois vai colocando a cabeça, né? Vai colocando o rabo, vai voltando de trás para frente, vai colocando as patas, vai colocando o rabo, o ubre, a cabeça, até realmente conseguir chegar e resolver uma situação mais real. Ou ainda não resolver ainda, tá? Então vai depender muito do contexto. Beleza? Então essa é a ideia dessa aula de modelo, tá? Então é bem importante que vocês entendam qual que é a ideia que a gente está tentando passar para vocês aqui, eu, Vinícius, tá? Que a gente está construindo esse cenário da ciência através de modelos, tá? Então não existe nada pronto, não existe sim uma equação fechada para todo sempre. Então a gente sempre pode, digamos assim, verificar, checar, testar sempre uma teoria. Então a gente pode sempre falsear ela, né? Falsear é tentar refutar ela. Então isso é um modelo, digamos, de epistemologia que vocês vão aprender lá com o professor Vomir
e com o professor Tales sobre essa epistemologia, que é a teoria da construção do conhecimento, tá? Como que a gente constrói o conhecimento advindo, digamos, dessa parte experimental e dessa parte teórica, e essa conversa desses dois aspectos aí, que eu chamo de diagrama de Venn e de Going, tá? Tentando sempre fazer com que haja um consenso e uma convergência desses dois aspectos aí, tá bom? Bom, e aí para fechar, turma, é, essa aula aqui, ó, que estava programada para o dia 24, ó, de 3, ela foi cancelada então devido à falta de energia elétrica na semana passada. Ela vai ficar assim como um dever de casa para vocês assistirem esse vídeo aqui e fazer esse quiz aqui, ó, tá? Então, vocês olharem aqui, ó, tem um quiz sobre modelos de ciências, tá? E a gente preparou 10 questões para vocês responderem, tá? Então, 9 questões são questões de múltipla escolha, tá? Do tipo verdadeiro ou falso, ou só uma tá correta. E uma questão vocês vão ter que escrever lá, tá? Ela é dissertativa lá, de vocês falarem um pouco sobre o que entenderam dessa aula, tá bom? Com isso eu fecho aí, tá bom? Valeu, obrigado. Boa atividade para vocês aí. Ela vai ficar uma semana aberta, mas ela vai ter o tempo de duração de 1 hora, tá? Então vocês vão ter 1 hora para responder as questões. Abriu o quiz, está valendo 1 hora para fazer. Depois dessa 1 hora ele vai fechar, tá beleza? Então tá, valeu. Um abraço, bom trabalho para vocês aí.